Ursula von der Leyen chega a Kiev para assinalar 3 anos de guerra na Ucrânia e anuncia mais ajuda financeira ao país. Volodymyr Zelensky afirma estar disposto a admitir-se se isso significar paz e a adesão da Ucrânia à NATO. Kiev irá começar a trabalhar num acordo sobre minerais com os Estados Unidos. A Ucrânia diz que qualquer proposta deve incluir garantias de segurança de Washington. CDU vence eleições federais na Alemanha. Friedrich Merz enceta negociações para formar um governo de coligação. Papa Francisco continua em estado crítico. Sumo Pontífice apresenta sinais de insuficiência renal e corre o risco de desenvolver uma sepsis. Vários líderes europeus, incluindo a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, chegaram a Kiev na segunda-feira para mostrar o seu apoio à Ucrânia no 3º aniversário da invasão do país pela Rússia. A visita ocorre numa altura em que as políticas dos Estados Unidos em relação à Rússia e à Ucrânia estão a mudar sob a égide do Presidente Donald Trump. The visit of Ursula von der Leyen and the College of Commissioners comes at a critical time for Ukraine. Donald Trump's big push to launch negotiations with Russia has upended 3 years of political unity between Western allies. Can Brussels catch up with the fast-paced diplomacy of Washington? So far, the question remains unanswered. However, Ursula von der Leyen is determined to keep support for Ukraine going. First, financial support for the budget. Second, military support for the Ukrainian army. And third, emergency assistance to repair the energy infrastructure, which Russia continues to bombard. Jorge Liboreiro, Euronews, Kiev. Numa altura em que se assinala o 3º aniversário da invasão russa da Ucrânia, o presidente Volodymyr Zelensky afirmou que estaria disposto a admitir-se do cargo se isso significasse a paz e a adesão do país à NATO. Enquanto Emmanuel Macron e Keir Starmer se deslocam esta semana a Washington para reuniões de forma a colocar a Europa nas negociações de paz na Ucrânia, outros líderes europeus e internacionais como Ursula von der Leyen e o primeiro-ministro ucraniano Justin Trudeau vão até Kiev para assinalar a data do início do conflito. Questionado pela Euronews sobre as decisões que serão tomadas durante estas visitas, o líder ucraniano não quis adiantar pormenores, mas garantiu que haveriam anúncios fortes relativamente ao apoio ao país. Я зосереджуюсь на пакетах підтримки, і там конкретні речі, конкретні суми, конкретна зброя, конкретні санкції проти Росії. Os Estados Unidos apresentaram anteriormente um acordo que permitiria o acesso do país a minerais de terras raras ucranianos em troca de um apoio contínuo de Washington. Zelensky admitiu que o país poderá ser forçado a assinar um acordo económico com os Estados Unidos se isso garantir a continuação da ajuda, mas garantiu que não assinaria qualquer documento que tivesse repercussões nas gerações futuras de ucranianos. O presidente do Parlamento ucraniano anunciou que Kiev começará, a partir de segunda-feira, a negociar com a Casa Branca um acordo para garantir o acesso dos Estados Unidos aos recursos minerais da Ucrânia. Em declarações, Ruslan Stefanchuk disse que qualquer acordo deve incluir garantias de segurança de Washington. O acesso americano aos minerais de terras raras da Ucrânia foi apresentado pela primeira vez a Volodymyr Zelensky pelo secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, no início de fevereiro. Washington está a pedir uma redução de 50% de todas as receitas geradas pelos recursos minerais e naturais da Ucrânia, o que os americanos consideram como um pagamento pelo apoio militar prestado. Mas a exigência de Washington dos 500 mil milhões de dólares em riqueza mineral foi rejeitada por Zelensky com o argumento de que os Estados Unidos não forneceram esse montante em ajuda militar. Desde 2022, os Estados Unidos já forneceram à Ucrânia armamento equivalente a cerca de 64 mil milhões de euros. I walked exactly the same streets of Kiev 3 years ago in the first hours of Russia's full-scale invasion, and the atmosphere back then was completely different from the way it feels now. There was lots of shock, there was lots of frustration, and there was lots of fear. The streets here in Kiev were empty as people were hiding and staying in the bomb shelters. Now, today in February 2025, the atmosphere is completely different. Kyiv is welcoming today 13 world leaders and the European Commission who are here to show their support to Ukraine.
What has not changed is this feeling of resilience and also the feeling of determination of the Ukrainians to continue defend their country from Russia's war of aggression 3 years on. Sasha Vakulina from Kyiv for Euronews. Na véspera do terceiro aniversário da guerra, Vladimir Putin elogiou os soldados russos que combatem na Ucrânia. Numa mensagem de vídeo divulgada para o Dia do Defensor da Pátria, o presidente da Rússia referiu-se aos militares do Kremlin como os principais heróis. Disse que estavam a arriscar as próprias vidas para defender os interesses nacionais. Putin também prometeu dar mais armas e equipamento aos militares na linha da frente. Numa cerimónia em Moscovo, entregou medalhas às tropas que lutam em solo ucraniano. A invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022 foi lançada a partir de território russo e bielorrusso. Não se conhece o número exato de vítimas mortais, mas no ano passado o Wall Street Journal calculou que na Ucrânia 250 mil pessoas tinham morrido e 800 mil tinham ficado feridas. Registaram-se quase 4 milhões de deslocados internos e mais de 6 milhões de refugiados em todo o mundo. A CDU de centro-direita, liderada por Friedrich Merz, é a vencedora das eleições federais alemãs deste domingo, com 28,5% dos votos. Segundo resultados, já com todos os votos contados, mais de 80% dos quase 60 milhões de eleitores votaram. Herzlichen Dank für das Vertrauen, das Sie uns und das Sie auch mir persönlich geben. Ich weiß um die Verantwortung. Ich weiß auch um die Dimension der Aufgabe, die jetzt vor uns liegt. Ich begegne dem mit größtem Respekt und ich weiß, dass es nicht einfach werden wird. A grande sessão da noite ficou reservada para o chanceler cessante, Olaf Scholz, cujo Partido Social Democrata obteve apenas 16,4%, o resultado mais baixo de sempre numa eleição federal. Das ist ein bitteres Wahlergebnis für die Sozialdemokratische Partei. Das ist auch eine Wahlniederlage. Das, finde ich, muss bei dem Ergebnis einmal am Anfang klar und deutlich gesagt werden. Und für mich ist auch ganz wichtig zu sagen, das ist ein Ergebnis, aus dem wir gemeinsam nach vorne gehen müssen. A candidata do partido de extrema-direita AfD, Alice Weidel, obteve pouco mais de 20% dos votos, duplicando os resultados das últimas eleições de 2021. Wir haben uns verdoppelt. Man wollte uns halbieren. Das Gegenteil ist eingetreten. Und ich muss eins sagen, unsere Hand wird immer ausgestreckt sein für eine Regierungsbeteiligung. Den Willen des Volkes, den Willen Deutschlands umzusetzen. Wir sind bereit für eine Regierungsbeteiligung. Friedrich Merz recebe mandato para governar. Como nenhum candidato obteve a maioria absoluta, a Alemanha caminha para mais um governo de coligação. Nos próximos dias e semanas, o candidato da CDU-CSU entrará em conversações com outros partidos para estabelecer uma coligação e liderar um novo governo. O Papa Francisco cumpre esta segunda-feira o 10º dia de internamento. Segundo o Vaticano, passou uma noite tranquila depois do boletim clínico de domingo ter indicado que o Sumo Pontífice continua em estado crítico devido a uma infecção pulmonar complexa, ao que acresce agora uma insuficiência renal que está numa fase inicial e, segundo os médicos, sob controlo. Numa declaração de uma linha, a Santa Sé indicou esta segunda-feira que o Papa estava a descansar, mas não revelou se Francisco estava alerta ou a pé, como já informou em outras ocasiões. Francisco, de 88 anos, continua a lutar contra uma pneumonia bilateral. O Sumo Pontífice não terá tido mais crises respiratórias desde sábado à noite, mas continua a receber grandes quantidades de oxigênio suplementar. Os médicos reforçam que o estado de saúde de Francisco é incerto, dada a sua idade, fragilidade e doença pulmonar pré-existente. Neste momento, a principal ameaça que o Papa enfrenta é a possibilidade de desenvolver uma sepsis, uma infecção grave do sangue que pode ocorrer como complicação de uma pneumonia. The futuristic battery-powered Racebirds hit the waters of Qatar's capital this weekend, and Team Rafa delivered its first ever win at the Doha Grand Prix of a much-talked-about new sport, the E1 Series.
The world's first all-electric powerboat championship is currently in its second season, and its teams are hoping to make waves in the racing industry. So E1 is a brand new electric form of motorsport on the water. So we're racing with foiling boats and combining that with the electric motor. It's a brand new format, and it's a brand new experience for everyone. So everybody's really working together to figure out how to fly the birds really fast. Team Alula, owned by NBA legend LeBron James, is the latest to join a star-studded paddock with other A-list owners including Tom Brady, Will Smith and Rafael Nadal. It's celebrity ownership and a list of extravagant host cities like Miami and Monaco has resulted in the E1 facing some criticism for being a playground for the rich and famous. But its CEO and co-founder says that the championship is more than a high-end commercial sporting spectacle, calling it a testbed for sustainable innovation that aims to revolutionize marine transport and racing. Our mission is to accelerate a responsible water mobility for the future. It's not only based on electric propulsion and then zero emission, but by using the foils, we don't generate any waves that affects the coastal area erosion. And on the same time, our event is designed to globally recognized standard for net zero event. And of course, the next step is to become a zero impact event. Only a year after its launch in 2024, it's too early to tell how much, if any, the E1 is contributing to heal global coastal waters and accelerate a cleaner future in water transport. But this newest championship on the world's racing calendar sure is fun, fast, and hopefully a little more friendly to the planet.